Tudo o que você precisa saber sobre o bourbon whisky mais vendido no mundo. O Jim Beam do rótulo branco. Vambora. Todo mundo sempre tem a mesma pergunta: qual é o próximo whisky que eu compro para poder degustar ou ter na minha adega? Ou qual é o whisky que eu vou usar na minha próxima festa de aniversário, casamento, enfim, formatura? Todos nós temos essa dúvida de qual é o próximo whisky. E eu vou te ajudar aqui respondendo essa pergunta. Tudo que você precisa saber sobre um whisky antes de comprar. Tudo que você precisa saber sobre o Jim Beam branco. Vamos lá. Antes de você entrar nos livros, tem muita coisa que a gente consegue ver só lendo a garrafa. Eu sempre falo isso pra vocês. Leiam os rótulos, leiam as embalagens, leiam as garrafas. Tem muita informação boa aqui, tanto histórica como também do produto, tá? Então vamos lá, vamos ler o Jim Beam branco. Logo no topo, o bourbon whisky número 1 do mundo. Eu já ouvi falar que ele realmente é o whisky mais vendido no planeta Terra. Logo aqui ele tem um selo, olha. Esse selo vermelho aqui, ó, ele falando, ó, desde 1795, 1895, 1995, tem mais de 200 anos. Kentucky Straight Bourbon. O que é Kentucky? É onde ele é feito, no Kentucky. Straight significa que esse bourbon aqui foi envelhecido por pelo menos 2 anos. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a lei americana fala que para você poder garantir que ele é um bourbon, você só precisa envelhecer ele pelo menos um dia em carvalho americano virgem. E tem que ter 51% de milho, enfim, tem outras questões. Mas eu tô falando assim, tempo de amadurecimento, pelo menos um dia. Então quando ele bota straight, é um código para falar que ele tem pelo menos 2 anos. É diferente do whisky escocês, que tem que ser pelo menos 3 anos, senão nem whisky é considerado. Então as regras e as leis são diferentes do bourbon e do whisky escocês, tá bom? Ficamos muito claro. Agora, sempre que você for ler straight, você vai saber que ele quer dizer que tem pelo menos 2 anos de idade, tá? Bourbon whisky. Ah, Rodrigo, esse whisky que é escrito aqui é com E. Qual é a diferença? Nenhuma. Nos Estados Unidos e na Irlanda se escreve com um E. No Japão, Escócia, no resto do mundo se escreve só com Y. É só uma questão de gramática. Aqui no Brasil a gente escreve o whisky com U-I-S-Q-U-E. Com acento no I. É só a forma de escrever, não tem nada de diferente. O que diferencia é bourbon de Scotch whisky, de single malt. Beleza, isso é diferente. Agora, whisky com E, whisky com Y, não tem nada demais. 1 litro, 40%. E aqui do ladinho tem 80 proof. Esse 80 proof é só um código para 40%. Para você ver o teor alcoólico do whisky, lá nos Estados Unidos, eles usam proof. Só para ser diferente do mundo, né? Eles também usam milha ao invés de metro, usam gallons ao invés de litro, enfim, coisa deles. Então, proof é o dobro de teor alcoólico. Então, aqui a gente está acostumado a ver 40%, 10%, 15%. Isso a gente está falando de teor alcoólico. Lá, eles falam proof, que é sempre o dobro. Então, aqui ele bota entre parênteses 80 proof ou 40% de teor alcoólico, legal? Isso tudo só aqui na primeira parte da garrafa. Não entramos aqui, não falei de sabor, não falei de nada. Olha quanta coisa você tem pra aprender. Ah, por que eu quero saber disso antes de comprar? Que enrolação. Não. Você saber que esse cara aqui é vendido mundialmente te ajuda a saber se ele é raro, se ele não é raro, se vale a pena ele ser caro, se ele ser barato. Um whisky que vende aos toneladas e toneladas, geralmente não é muito caro. Se você encontra esse cara aí num lugar muito caro, suspeite. Se ele é um straight bourbon, você já sabe que ele tem um mínimo de qualidade, que ele foi envelhecido por pelo menos 2 anos. Então imagina, você tá ali na dúvida, poxa, qual whisky eu vou comprar e tal. Essas informações são muito críticas e te ajudam a fazer essa compra. 80 proof, agora você sabe o que significa proof. Se você vê isso em qualquer outra garrafa, você já sabe o que significa e sabe converter em teor alcoólico. Então você já sabe mais ou menos se você gosta de um whisky com 40% de teor alcoólico ou um whisky de 50% de teor alcoólico, qual é o teor alcoólico do seu whisky. Então isso tudo aqui ajuda você a considerar comprar o seu Jim Beam ou qualquer outro whisky. Na lateral aqui, um pouco de história. Ele fala que é um legado, já está na família há 7 gerações, porque também desde 1795 são 7 gerações. 7 gerações de homens calvos e... Não, nem todos aqui foram calvos, mas a maioria são carecas mesmo. A genética da família Jim Beam é uma genética calva. Valor: entre R$100 na promoção, já vi por 98, 97, enfim, chegando a 120, 130, tá? Depende de onde você está. Não pague R$200 num Jim Beam rótulo branco, por favor. Espera uma promoção, fica ali entre 100 e 100 reais, 100, 110 reais, tá? Sabores: é um whisky muito mais cheiroso do que gostoso. Dá pra fazer muitas metáforas com isso, mas ele é muito mais cheiroso do que gostoso. Então ele vai ter um aroma muito de milho
doce. Quem já comeu milho americano, milho doce, é diferente dos nossos milhos aqui no Brasil que a gente está acostumado. Aquele milho verde, que é mais salgado, que a gente bota uma manteiga, um salzinho, putz. É diferente. O milho deles é um milho doce. Então, assim, é como se você estivesse sentindo o aroma de um milho doce e um pouco de mel, assim. Mas o sabor é um pouquinho ralo. É um líquidozinho, assim, meio... não equipara, não é igual ao olfato. Mas isso sou eu, talvez você goste, tá tudo bem também. Talvez você esteja procurando um bourbon só para fazer um drink aromático. Então ele vai servir também. Então depende do que você tá buscando no whisky, depende do que você vai fazer com ele. Muito bem, isso aqui tudo que a gente pode ter dentro da garrafa, que a gente descobre com a garrafa. Mas o que os livros têm a nos contar, a nos dizer e a nos ensinar? Vamos lá, vamos ler os livros. A Bíblia do Whisky do Jim Murray de 2022. 2023 já está disponível, link na descrição ou no comentário fixado. Sim, é em inglês. Não tenho Jim Beam branco. Sente um whisky para beber antes de morrer. Não tem Jim Beam. Whiskypedia só fala de single malt. Os 500 maiores whiskies do mundo. Aqui ele fala que você encontra baunilha e flores no Jim Beam, nas notas. Eu realmente não encontrei flores. Talvez você encontre. Anota aí e me fala depois no comentário nesse vídeo se você encontra flores no Jim Beam. Whisky Distill não fala de Jim Beam. O Guia do Malte Whisky não tem Jim Beam, só tem whisky escocês e single malt. Tem um irlandês ou outro aqui também. Whisky Classified não tem Jim Beam. Whisky Tasting Course. Olha só que legal, o Jim Beam se chamava Old Jake Beam, que é o nome em 1795, porque era um nome dado pelo fundador da companhia, que se chamava Jacob Beam. Então Jim Beam foi uma invenção depois, não é o nome do fundador, o nome do fundador é Jacob. E eles estão desde 1795 lá no Kentucky, cara. Isso é uma coisa muito interessante, assim, porque não é só o valor que tá do líquido, mas também da história. É uma empresa que tá aí ajudando na cultura do uísque. Eu não tô passando pano aqui no sentido de deles todos terem sido bonzinhos e anjinhos desde 1795. Não é isso. Mas existe a sua relevância na indústria do uísque, a sua importância de fomentar e permanecer com a cultura do uísque viva até hoje. Não tem preço isso, né? Então, eu acho que, para além do líquido, é interessante ter um Jim Beam na sua adega, nem que seja por questões históricas. Porque agora você sabe que eles foram um dos primeiros a trabalharem com Bourbon Whisky lá nos Estados Unidos, no Kentucky, que é a terra original do Bourbon Whisky, desde 1795 que esses caras estão lá, tá? O livro do whisky. Olha a peregrinação da família Jim Beam. Olha que legal. Um fazendeiro e moleiro, Jacob Boehm, nem é Beam, tá? É B-O-E-H-M, Boehm, quase de boêmia, de boemia, nem é Beam. Mas vamos lá. Jacob Beam, nascido na Alemanha, mudou da Virgínia para o condado do Bourbon, lá no estado do Kentucky. E ele levou seu pot still é aquele alambique, tá? De cobre junto com ele e vendeu seu primeiro barril de uísque em 1795. Em seguida se mudou para o condado de Washington. O condado é tipo distrito, sabe? Mas perto disso seria bairro ou município, onde herdou as terras de seu padrasto. Então, fazendeiro que herdou terras do padrasto e tal, então não eram pessoas que estavam passando necessidade. Não é isso, tá? Não é história de pessoas pobres. Jacob teve 2 filhos, John e David. Quando David Beam, e agora o Beam já tá como o Jim Beam, tá? Ele adaptou o nome alemão para o inglês. Quando David Beam esteve à frente da destilaria, ele mudou o nome para Old Tub. E em 1854, seu filho, que também se chamava David II, transferiu os negócios para o condado de Nelson, onde instalou a destilaria Clear Springs, junto à ferrovia. Agora, Jim, que se chamava James, e cara, é um nome impronunciável, James Burgnorgard aqui. Jim Beam era bisneto de Jacob Beam, começou a trabalhar na empresa com 16 anos em 1880, e os negócios prosperaram até a lei seca forçar o fechamento da destilaria. Beam fundou a atual destilaria Clearmont, próxima a Clear Springs, após o fim da lei seca. A Clear Springs era a destilaria que foi fechada por causa da lei seca, tá? Em 1933, já com 77 anos, morreu em 1947, 5 anos depois do rótulo Jim Beam aparecer pela primeira vez e 2 anos após a firma ser vendida para Harry Bloom, de Chicago, um sócio da empresa. Resumo da ópera. Esse menino aqui apareceu em 1947. Não bateu 100 anos ainda, mas a empresa é de 1795. Jim Beam é o nome do bisneto do fundador. Esse foi o resumo. Peregrinação e tanto, hein? Daria pra fazer uma série Netflix. Whisky Guia Definitivo do Michael Jackson, que os meus cachorros comeram. Você sabe, né? Sempre conto essa história triste.
Aqui ele já dá notas diferentes pro Jim Beam, olha só. Notas suaves de baunilha, caramelo, pimenta do reino e pimenta da Jamaica. Enquanto que num outro livro fala sobre flores. Então assim, não fica muito ligado em tentar acertar qual é a nota do whisky, não. Tenta pegar mais ou menos um senso geral e tenha você a sua experiência, você anote o que você sentiu, se você gostou, se você não gostou. Isso é o mais importante. Agora que você já sabe todas essas informações sobre o Jim Beam do rótulo branco, comenta aí se vale ou não vale a pena ter ele na sua adega. Pra mim, acho que vale. É o melhor bourbon do mundo? Não. Apesar de ser o que mais vende. Eu recomendo que ele seja o seu primeiro bourbon. Bom, aqui no Brasil eu acho que em custo-benefício é mais interessante você começar por um Buffalo Trace. Mas isso significa que você não deve ter nunca o Jim Beam na sua adega, ou se você vê alguém com o Jim Beam na sua adega, alguém tá fazendo uma coisa errada? Claro que não. Seu uísque, suas regras, sempre. Muito bem. Se você gostou desse vídeo aqui, compartilhe com seus amigos, seus familiares, com seus inimigos, com quem você quiser. O WhatsApp, Telegram, vale tudo para ajudar a gente aqui. A gente ainda é um canal muito nichado, parece que não. Mas só vê aqui, ó, quantos comentários você tá vendo? 10, 15, 30 comentários? Quantas visualizações tem esse vídeo aqui? 1000, 2000? É um vídeo muito nichado que eu faço com muito carinho pra vocês e eu só peço que vocês compartilhem com todo mundo. Porque olha, se tiver 1000 visualizações, todo mundo compartilhar, vai ter pelo menos o dobro de visualizações, não é mesmo? Seja esse número qual for, 5.000, 10.000, 20.000, se todo mundo compartilha, pelo menos conseguir trazer mais uma pessoa aqui dentro, a gente vai dobrando e a gente vai alcançando novas pessoas e levando a mensagem da Jornada do Whisky para novas pessoas. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E tchau!